Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 27 de agosto de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. 10ª etapa do mutirão de conciliação na comarca de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, termina com 95% de êxito em acordos. Estudo do CNJ aponta que o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário cresceu mais de 20% no período de um ano. Plano de Saúde vai indenizar pais por descredenciamento de clínica sem aviso. Justiça 4.0 lança curso voltado para o uso de IA na identificação de precedentes. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. 10ª etapa do mutirão de conciliação na comarca de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, termina com 95% de êxito em acordos. A repórter Cristina Mara traz os detalhes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, encerrou nesta segunda-feira a 10ª etapa do mutirão de conciliação na comarca de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa, realizada no Fórum José Altivo do Amaral, teve 95% de êxito em acordos. Em 3 dias, foram efetuadas 120 audiências envolvendo 135 autores, com 128 acordos homologados, com um êxito de 95%. As sessões foram conduzidas pelo juiz coordenador do Núcleo de Justiça 4.0, Cooperação Judiciária, Daniel César Boaventura, e pelo juiz Leonardo Lima Públio, que integra o núcleo. Durante o mutirão, foram analisadas ações que tramitam no Núcleo de Justiça 4.0, Cooperação Judiciária, que tratam de indenizações por danos à saúde mental de moradores de Brumadinho, afetados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, ocorrido em 2019. A juíza auxiliar da presidência do TJMG e coordenadora do Núcleo de Justiça 4.0, Marcela Novaes, ressaltou que após as etapas realizadas, o balanço é positivo e se reflete no alto número de acordos homologados que favorecem os atingidos pelo rompimento da barragem. Em 10 etapas da iniciativa, foram realizadas 1.069 audiências, com 1.166 acordos homologados. O mutirão de conciliação na comarca de Brumadinho faz parte das ações ligadas à mediação, conciliação e aos métodos autocompositivos de solução de conflitos que, no âmbito do TJMG, são coordenadas pela 3ª vice-presidência, que tem à frente o desembargador Rogério Medeiros. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A palestra O Estado Atual da Regulação de Inteligência Artificial no Brasil encerrou agora há pouco o circuito de palestras Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O circuito foi realizado pelo TJMG por meio da Escola Desembargador Edésio Fernandes, a EGEF. Ao todo, foram realizadas 4 palestras virtuais este mês. Elas foram transmitidas pelo canal da EGEF no YouTube. Estudo do CNJ aponta que o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário cresceu mais de 20% no período de um ano. A repórter Isabela Melano tem as informações. Ao todo, segundo a última pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, são 140 projetos de inteligência artificial implantados ou em desenvolvimento nos tribunais e conselhos de todo o país, um crescimento de 26% na comparação entre 2022 e 2023. Ou seja, em um ano, o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário passou de 111 para os atuais 140. Um exemplo é o Laboratório de Ciência de Dados Jurídicos e Inteligência Artificial, criado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de desenvolver, em parceria com instituições de ensino conveniadas, ferramentas que permitam a modernização de sistemas e a construção de bases de dados jurídicas. O aumento no número de tribunais com projetos de inteligência artificial indica não só uma tendência à adesão de
de inovações tecnológicas, como também de aprimorar a eficiência e a execução das atividades judiciárias cotidianas. É o que explica Isabela Ferrari, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Hoje, a gente tem sistemas que, por exemplo, identificam quando existe litispendência entre processos, a gente tem sistemas que fazem penhora automática, a gente tem até alguns sistemas que escrevem minutas de decisão em tribunais específicos, e nós temos aí a grande estrela dos projetos, que é reconhecida internacionalmente como talvez a mais importante hoje, que é o Sistema Vitor, que é o Sistema de Inteligência Artificial do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente fala sobre essa inteligência artificial tradicional, que a gente chama de inteligência artificial discriminativa, a gente está falando sobre ferramentas que fazem essa ampla gama de coisas, desde coisas burocráticas e organizacionais até coisas mais arrojadas. Isso é o que existe. E para quem pensa que a inteligência artificial discriminativa é a única que pode contribuir para as práticas nos tribunais, vem aí a inteligência artificial generativa. Aqui no TJMG, o Núcleo de Robótica e Automação de Soluções, vinculado à Diretoria Executiva de Informática, desenvolveu um sistema para recuperação do conteúdo de sessões de julgamento, audiências e reuniões, baseado exatamente nesse novo tipo de inteligência. Denominada Dora, de gravação automatizada de reuniões e audiências, a ferramenta promete agilizar a análise e a consulta ao material, permitindo a transcrição para texto, o que auxilia o trabalho de magistrados e servidores. No entanto, de acordo com Isabela Ferrari, essa ferramenta representa um desafio aos profissionais. A inteligência artificial generativa ainda é algo que a gente está aprendendo. Ela nos desafia de muitas formas, porque ela não é simplesmente uma repetição de um padrão do passado. A inteligência artificial generativa, ela é capaz, em boa medida, de uma certa atividade criativa. E aquele resultado que ela nos entrega depende muito de como a gente interage com ela. Então, o grande perigo da inteligência artificial generativa é que quando eu peço para ela me entregar algo, se essas ferramentas não encontram, elas inventam. É o fenômeno que a gente conhece como alucinação. Então, inventar decisão, inventar história, inventar precedente. Por isso, diferente daquelas ferramentas de inteligência artificial discriminativa que você podia simplesmente entregar como uma ferramenta de auxílio para o magistrado, para o servidor, a inteligência artificial generativa, ela exige que a gente se capacite para entender o que a gente pode ou não fazer. Ela não é um dado. O que reforça a necessidade do desenvolvimento de núcleos e laboratórios com profissionais capacitados para trabalhar com essa tecnologia para ampliar exponencialmente a otimização de recursos, a redução de custos e também o aumento da eficiência dos serviços. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugura mais uma unidade do PAPRE, Posto de Atendimento Pré-Processual, em comarca do interior do estado. As informações com a repórter Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugura mais uma unidade do PAPRE, Posto de Atendimento Pré-Processual, no interior do estado. O PAPRE vai funcionar na comarca de Carangola, na região leste de Minas, dentro do Instituto Ensinar Brasil, Doctum. As parcerias com instituições públicas e privadas buscam cumprir as diretrizes da Resolução de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Elas reforçam o compromisso do Judiciário Mineiro em difundir a política de incentivo às medidas de autocomposição e à cultura da paz. Os PAPRES são uma extensão dos Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. O terceiro vice-presidente do TJMG, desembargador Rogério Medeiros, representado na inauguração pelo juiz auxiliar da terceira vice-presidência, José Ricardo dos Santos,
Santos de Freitas Veras enviou uma mensagem à comarca, ressaltando a importância da iniciativa. O juiz José Ricardo dos Santos de Freitas Veras disse que a instalação do PAPRE promove cada vez mais a aproximação entre o Poder Judiciário e outros atores da sociedade e é de extrema relevância para a consolidação do princípio constitucional do acesso à justiça. A solenidade também contou com a presença da juíza diretora do foro e coordenadora do Sejusc de Carangola, Fabiana Cristina Cunha de Lima Brum, e de outras autoridades do município. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A seguir, Plano de Saúde vai indenizar pais por descredenciamento de clínica sem aviso. E mais, Justiça 4.0 lança curso voltado para o uso de IA na identificação de precedentes. Voltamos em instantes. Plano de Saúde vai indenizar pais por descredenciamento de clínica sem aviso. A repórter Denise Guimarães tem as informações. A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença da comarca de Montes Claros, no norte de Minas, que condenou uma operadora de planos de saúde a pagar R$5 mil por danos morais a um casal que não teria sido comunicado sobre o descredenciamento de uma clínica. A decisão também prevê o pagamento de R$ 2.290 por danos materiais. Conforme relato, o casal, que tem crianças com quadro de transtorno espectro autista, foi surpreendido pelo descredenciamento de clínicas que atendiam aos filhos. Os pais alegaram que não foram previamente comunicados pela operadora do plano e, dessa forma, precisaram arcar com tratamento particular. A empresa se defendeu, sustentando que a alteração da rede credenciada foi comunicada a todos os beneficiários em notícia vinculada no site. O juízo da primeira instância julgou procedente o pedido do casal e condenou a operadora de planos de saúde, que recorreu diante da sentença. O relator, desembargador José de Carvalho Barbosa, entendeu que, embora seja permitido à operadora descredenciar ou substituir unidade hospitalar da rede credenciada, é dever da empresa também comunicar ao consumidor tais alterações com 30 dias de antecedência. Segundo o magistrado, não há prova de que a comunicação tenha sido feita de forma individualizada ou evidente. O desembargador optou pela manutenção da sentença proferida em primeira instância. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Amanhã, às 17h30, é dia de intervalo cultural fim de tarde. Os músicos Rodrigo Zoletti e Daniel Guimarães vão se apresentar no espaço de convivência Antônio Luiz Garcia de Paiva, no segundo andar do edifício sede do TJMG, na Avenida Afonso Pena, 4001, no bairro Serra, em Belo Horizonte. O show é gratuito e aberto ao público externo. E a Orquestra Jovem do TJMG fará 2 apresentações nos dias 3 e 10 de setembro, no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Belo Horizonte. No dia 3, a apresentação será de clássicos do rock, sucesso de grandes nomes como Guns N' Roses, Nirvana e Beatles. Já no dia 10, será um concerto didático e interativo, com um repertório erudito e popular, e o público poderá participar do bate-papo. A Orquestra Jovem e Coral Infanto-Juvenil do TJMG foram criados em 2011 e já atenderam mais de 4.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Justiça 4.0 lança curso voltado para o uso de IA na identificação de precedentes. Bruno Moreira.
Estão abertas as inscrições para a primeira edição do curso Precedentes Qualificados e Inteligência Artificial. A capacitação apresenta a ferramenta desenvolvida no âmbito do programa Justiça 4.0, capaz de identificar similaridades entre demandas e precedentes qualificados dentro de um processo jurídico. Com o uso de IA, a solução analisa peças processuais e indica quais precedentes se aplicam a ela a partir de uma petição inicial. Os participantes terão a oportunidade de desenvolver metodologias, estudos e soluções a partir de uma visão geral da ferramenta, do conhecimento de sua estrutura e do processo que levou à sua criação. Dividida em 6 módulos, a formação está voltada exclusivamente para servidores técnicos do Poder Judiciário que atuam na área de tecnologia da informação e no desenvolvimento de aplicações para a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. Disponível no ambiente virtual do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, o CEAJUD, o curso inclui videoaulas legendárias, materiais de apoio e atividades de avaliação. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, com imagens direto do estúdio aqui da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 14h, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30, o programa de música Melodia. E acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde para você. Até amanhã.